Professora Nara Ney, Escola Arte e Cidadania, 20 anos de tradição, educando com princípios cristãos. Conteúdo de matemática, máximo divisor comum. Então, olha lá, máximo divisor comum. Utilizamos o máximo divisor comum quando queremos descobrir qual é o maior número divisor comum de dois ou mais números. Então, tem lá, ó, o 15 e o 45. Eu vou pegar todos os divisores de 15, que é 1, 3, 5 e o próprio 15, e vou pegar os divisores de 45, que é 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Quais são os números comuns de 15 e 45? O 1, que tem lá no 15 e no 45, o 3, que tem lá no 15 e no 45, o 5, que tem no 15 e no 45, e o 15, que tem no 5, no 15 e no 45. Então, eu tenho 1, 3, 5 e 15. Qual desses números é o maior, é o máximo divisor comum? Nós encontramos lá, ó, o MDC, que é o maior divisor comum dos dois números, que é 15 e 45, é o 15. A mesma coisa foi feita lá na letra B, que vocês vão observar com atenção e analisar como foi feito aí para achar esses divisíveis, desses dois números, ok? Foi feita a mesma coisa com que eu quero saber o máximo divisor comum de 18, 24 e 54. Peguei todos os divisores de 18, todos os divisores de 24 e todos os divisores de 54. Para isso, eu precisei de um papel de rascunho e fui fazendo as divisões. Então, lá, ó, o maior divisor comum a 18, 24 e 54, eu vou olhar lá, ó, qual é o maior número que tem nas três divisões? É o número 6. Então, o número 6 é o máximo divisor comum de 18, 24 e 54. Aqui nesse slide mostra o seguinte: o modo de calcular o MDC de dois ou mais números é utilizar a decomposição desses números em fatores primos. Olha lá, calculando o MDC de 108, 135 e 63. Seus divisores são respectivamente. Aí eu vou estar falando, mostrando para vocês as formas de estar se calculando, né? Então, esse aqui é uma forma. Aí vem, ó, o MDC de 108, 136 e 66 é o produto dos fatores comuns com os menores expoentes. No caso, apenas o fator 3 é comum em todas elas. Mas tomemos o 3 meios, né? Pois é o que possui o menor expoente. Logo, o MDC de 108, 135 e 63 é igual a 3 meios igual a 9, né? Então, nós vamos estar entendendo isso melhor a partir do próximo slide. Então, nós vamos pegar pela tabela de números primos, nós vamos começar a calcular o MDC. Então, vou montar a divisão aí, 12, 36, e coloquei um risco aí. Por que eu peguei o 2? Porque é o primeiro número primo. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 36 dividido por 2 dá 18. Depois, eu vou dividir por 2 de novo. Por quê? Porque 6 e 18 é divisível por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3 e 18 dividido por 2 dá 9. O 3 e o 9, eles não são divisíveis por 2, então, vou pegar o próximo número, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 1. Então, o 12 eu já acabei aí, 1. Vou repetir o 3 novamente. Então, abaixo do 12 eu desço lá o 1, que eu não tem como eu trabalhar mais com ele, e vou dividir o 3 por 3, que dá 1. Aí, lá embaixo, fala assim, ó, 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12. Por que 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12? Porque, olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,
3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, por que que eu não peguei esse último número 3? Porque o último número 3, ele não dividiu o 1 lá do 12. Ele só dividiu o 3. Aí, depois eu tenho um outro exemplo abaixo, que eu estou fazendo as divisões separadamente, o 12 e o 36. Então, lá, ó, 12 dividido por 2, 6, 6 dividido por 2, 3, 3 dividido por 3, 1. E o 36? 36 dividido por 2, 18, dividido por 2, 9, dividido por 3, 3, dividido por 3, 1. Então, lá deu, ó, 2 vezes 2 vezes 3 igual a 12. Então, o MDC de 12 e 36 é igual a 12. Então, 12 é o MDC de 12 e 36. Olha esse outro exemplo. Eu vou fazer o MDC de 70, 90 e 120. Eu vou dividir por 2. 70 dividido por 2, 35. 90 dividido por 2, 45. 120 dividido por 2, 60. Desses números aqui abaixo, eu dividindo por 2, que tem um número que ainda é divisível por 2, eu vou repetir o 35, que não é divisível por 2, vou repetir o 45 e vou dividir o 60. 60 dividido por 2, 30. Aí, eu vou dividir por 2 novamente. Vou repetir o 35, que não é divisível por 2. Vou repetir o 45, que não é divisível por 2. E vou dividir o 30 por 2, que vai dar 15. Aí, todos esses números não são divisíveis por 2. Então, vou passar para o próximo, que é 3. Então, eu não consegui dividir por 3 o 35. Consigo só o 45 e o 15. Tá vendo? Depois, eu tento de novo por 3. Eu só vou conseguir dividir o 15 e o 5. O 15. Não consigo nem o 35, nem o 5. Aí, dividindo por 5, aí vai dar. Aí, depois, o próximo vai ser só o numeral 7, tá vendo? Então, olha lá. Os números destacados na fotografia estão dividindo os 3 números ao mesmo tempo. Então, devemos realizar uma multiplicação entre eles. Assim, descobriremos o máximo divisor comum. Então, só pego o primeiro 2, que eu dividi os 3 números ao mesmo tempo, e o próximo foi só o 5, que eu consegui dividir tudo ao mesmo tempo. Então, o MDC de 70, 90 e 120 é 10. Por quê? 2 vezes 5 é igual a 10. Então, olha lá, nós podemos calcular o MDC de 2 números pelo processo de divisão sucessiva. Então, observe como ocorre o processo. Eu quero o MDC de 120 e 300. Então, vou montar lá. Eu tenho o dividendo, que é o 300, o divisor, que é o 120. Como que eu descobri o quociente e o resto? Da seguinte forma, 300 dividido por 120 dá 2. 2 vezes 120, 240. 300 menos 240, 60. Peguei o 60, pus lá na frente. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 60, 120. 120 menos 120, 0. Beleza. Então, dividimos o maior número pelo menor. Se a divisão for exata, o maior divisor comum será o menor deles. Se a divisão for inexata, divide-se o resto pelo número que resta, reiniciando-se o processo e prosseguindo até obter o resto 0. Como 120 é divisível por 60, então 60 é o máximo divisor comum desses dois números. Analise a questão de baixo, que eu vou estar comentando com vocês no próximo slide, outro exercício. Observe o exemplo e depois continue calculando o MDC. Então, eu tenho um exemplo lá, ó, determine o MDC dos números 40 e 80. Vou fazer a divisão do 40. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 eu não posso dividir por 2, nem por 3, nem por 4. Então, vou dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Vou lá no 80. 80 dividido por 2, 40. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5.
E 5 dividido por 5, 1. MDC de 40 e 80 é igual a 40. Por quê? Porque se eu fizer lá, olha do 40. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Olha lá do 80. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, 80. Mas 80 é divisível de 40. Se 80 é divisível de 40, então o MDC é 40. Aí você vai continuar fazendo o MDC de 40 e 48. De 32 e 16, 24, 42 e 60. A professora vai postar um vídeo no grupo de vocês explicando exemplos sobre esses exercícios, ok? Bom, exercício 2 é complete corretamente. Eu quero os divisores de 8, os divisores de 12, quero os divisores de 8 e 12, e depois eu quero o MDC de 8 e 12. Aí embaixo, olha, dados os números 9 e 15, escreva, eu quero os divisores de 9, os divisores de 15, os divisores dos dois juntos, e eu quero o MDC de 9 e 15, tá? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, só procurar a professora, beleza? Mas eu quero que vocês tentem com bastante atenção fazer, que eu vou estar postando vídeo explicativo também lá no Zap, no grupo, beleza? Neste exercício, eu deixei 2 exemplos, A e C são exemplos. Aí vocês vão calcular o MDC simultâneo dos números 120 e 220, já montei a linha do meio. Depois você vai fazer lá 120 e 100. Aí depois o que você vai precisar pegar que resta aqui para você fazer com o 40 do lado de lá. Então, presta atenção no conteúdo escrito, reveja novamente e tenta fazer. Lembrando, vou estar postando alguns exercícios de exemplo para vocês darem uma olhada lá no grupo do Zap. Mas eu vou postar. Vocês assistem a teleaula direitinho, assiste os exercícios lá e tente fazer o de vocês no livro, ok? Este exercício 5, você vai associar V ou F a cada uma das afirmações. 30 é divisível por 6, verdadeiro ou falso? 27 é divisível por 5, verdadeiro ou falso? 50 é divisível por 10, verdadeiro ou falso? Aí você tem 11 é divisível por 4, verdadeiro ou falso? 18 é divisível por 3, verdadeiro ou falso? 37 é divisível por 9, verdadeiro ou falso? 6. Usando o método da divisão sucessiva, resolva o que se pede. Você vai resolver aqui o MDC de 36,90 e o MDC de 120,75. Lembrando, preste atenção nos exercícios que eu vou postar lá no Zap para vocês fazerem do livro. E qualquer dúvida é só estar me procurando, belezinha? Então, até daqui um pouquinho. Então, lembrando, no livro de matemática, as páginas 146 até a 148 é leitura. As páginas 149 e 150 é exercício. Então, estarei à disposição no WhatsApp. Só que eu quero aquela assim, ó, que a professora, eu estou com dúvida em tal questão. Não é tipo assim, estou com dúvida na página inteira, não. Vamos pôr a cabeça para funcionar, vamos pensar, vamos ler a teoria para tentar fazer a prática, belezinha?